Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui uma palavra no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante. Diz assim a palavra: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sobre o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar em Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então aqui ela disse: se tão somente eu tocar em seu manto, eu serei curada. Então você vê que essa cura já existia dentro dela. E para você entender melhor, uma coisa ela acontece duas vezes na vida de uma pessoa. Uma vez acontece dentro e outra vez acontece fora. Por quê? Porque se nada mudar, nada mudará. Então assim, por 12 anos ela padecia de uma hemorragia. E você vê que na lei dos judeus, um homem, uma mulher que padecesse de um fluxo de sangue, automaticamente essa pessoa ela era excluída do convívio normal da sociedade. Ela não tinha mais o direito de viver. Uma pessoa com fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada, que aquilo ali se tornava imundo. Ela não podia tocar em nada e nem ser tocada por ninguém. A lei não permitia que uma pessoa com fluxo de sangue convivesse no meio da sociedade. Era uma pessoa exilada. A Bíblia não diz que se era na casa dela, se era no exílio, mas só que na lei dos judeus, essa pessoa ela não poderia conviver no convívio normal da sociedade. Então você vê uma pessoa com fluxo de sangue, uma pessoa que sofreu por 12 anos por um fluxo de sangue, uma pessoa que, como diz na lei dos judeus, uma pessoa ela não poderia conviver. Então você vê que essa pessoa, às vezes, ela foi arrancada do convívio da sua família, dos filhos. Eu não falo de uma impureza de um mês. Não, foram 12 anos. Não foi 7 dias. Uma impureza que durou 7 dias. Não, era um fluxo de sangue que já acompanhava ela por mais de 12 anos. A Bíblia fala. Então você imagina, no momento que ela ouve falar de que Jesus curava, dentro dela já começou a nascer uma fé verdadeira. Algo que nela mesmo já existia. A cura. Ela já se via curada. Então você vê que o distanciamento não teve poder de impedir ela. Por quê? Porque aquilo já existia dentro dela. Nada teve o poder de barrar ela. Porque ela vem por detrás de Jesus e ela toca nas vestes de Jesus. Porque dentro dela, aquela certeza, aquela convicção de que somente eu tocar, eu serei curada. Essa é a diferença de uma pessoa que está nessa situação, que já praticamente está decretado o fim. Ela passou pelas mãos de vários médicos e não tinha jeito, ela gastou tudo que tinha. Mas só que assim, novamente eu digo, dentro dela já existia a cura. Uma coisa ela acontece duas vezes, uma dentro e outra fora. Então você vê que não foi o distanciamento, não foi o lockdown, não foi aquilo que impedia ela, não foi o sistema, não foi a saúde pública. Ela rompeu. Espiritualmente, ela rompeu com essas barreiras. Ela rompeu com a resistência. Aquilo não teve o poder de frear a fé dela. Por quê? Porque dentro dela já existia. E ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Agora você vê como que seria
o psicológico dessa pessoa. A sequela já não é mais física. Que você observar uma pessoa que sofria de uma lepra, ela era exilada, mas você vê a pessoa, a sequela dela não é física, é psicológica. Uma pessoa que vive excluída do convívio da sociedade, uma pessoa que carregava um fluxo de sangue por 12 anos, não era uma pessoa normal. Não tinha uma faculdade mental sã, uma faculdade mental que podia suportar a censura. Porque eu imagino que quando as pessoas viam ela, já se desviavam. Você vê que ela vem por detrás de Jesus. Ela vem por detrás, ela não vem pela frente. E aqui a Bíblia diz, ó. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada, olha só, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz, fique livre do teu sofrimento. Então você vê aqui a diferença de uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa que ela acredita em Deus. Você vê que espiritualmente nada pode frear essa pessoa. Uma pessoa, quando ela nasce para fazer a diferença, não tem distanciamento, não tem o sistema, não tem o governo. Espiritualmente, eu não estou falando de uma pessoa ela chegar e ela romper um decreto, porque aquilo ali era um decreto. Uma pessoa com fluxo de sangue, ela era excluída do convívio social, ela não podia conviver. Uma porque não teria como. Uma pessoa com hemorragia contínua, não tinha como. Mas só que você vê a fé dessa pessoa, a fé dessa mulher. Ela veio por detrás, ela deu um jeito, ela veio por detrás. Então Jesus diz: vá em paz, e a sua fé te salvou. Então você vê que dentro dela já existia. E dentro de você? Qual é a sua fé? De que maneira você está lidando com a situação que você está vivendo? Eu não falo da forma física. Porque se você fosse olhar de maneira física para essa situação, era impossível. Era impossível ela ser curada. Primeiro que ela já tinha gastado tudo aquilo que ela tinha. Ela já tinha passado nas mãos de vários médicos. Era impossível. Era uma situação impossível. Não tinha como. Era impossível. Uma pessoa por 12 anos padecendo por um fluxo de sangue. A medicina não era capaz de resolver o problema dela. Os médicos não eram capazes, por mais estudos que eles tivessem, capacidade que eles tivessem, não teve jeito, não tinha jeito. Então você vê, a pessoa, quando a fé existe dentro dela, ninguém segura. Não foi o distanciamento, não foi a censura. Eu imagino que essa pessoa, que essa mulher, ela tinha família, ela tinha filhos. Agora você imagina uma pessoa com fluxo de sangue, ela ser arrancada, ela ser removida do convívio social, do meio dos seus parentes, da sua parentela. Mas só que quando Jesus chega na vida dessa mulher, tudo muda. Não tem distanciamento. Eu não falo para você romper com essa barreira
física, mas eu falo espiritualmente, que você tem que ser essa fé aqui que faz a diferença, essa fé que existe de dentro para fora, porque enquanto ela estava a caminho, dentro dela já existia, porque ela mesma disse: se somente eu tocar, eu serei curado. Essa é a diferença da pessoa que confia em Deus. Essa é a diferença da pessoa que deposita a sua confiança inteiramente em Deus. Porque a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que ter uma diferença entre o ímpio e entre o justo. Tem que haver uma diferença. Não tem como uma pessoa que serve a Deus, ela não ser curada. Não tem como uma pessoa que busca a Deus incessantemente ter um resultado diferente daquele que ela procura. Não tem como uma pessoa ela investir em algo e não ter o resultado esperado. Porque uma pessoa, quando ela confia em Jesus, ela confia em Deus, é dessa maneira aqui, ó. É dessa maneira. Nada segura, nada impede. Não tem distanciamento, não tem censura, não tem exílio, não tem nada. Ainda que ela estivesse num exílio, você vê que ela não estava. Ela ainda tinha poder de ir e vir, ela ainda tinha o direito de ir e vir. Mas só que assim, na mente dela, na mente das pessoas, ela era impura. Ela era uma pessoa que devia estar afastada, censurada. Uma pessoa com fluxo de sangue, ela era removida da sociedade. A lei não permitia, a saúde pública não permitia. Eu imagino que ela vivia bem distante. Mas só que quando ela vê Jesus, ela vem por detrás. E quando você vem e insiste, o resultado é esse. É oração, é convicção. Essa é a diferença. É o que eu falo para você hoje. Qual é a fé? Qual é a fé que está dentro de você? Qual é a sua certeza? De que maneira você está lidando com essa situação? Você já aceitou essa situação? Porque 12 anos não foi o bastante para ela. Não foi o bastante 12 anos. Ela não desistiu. Então entenda uma coisa, mais uma vez. Uma coisa acontece duas vezes, uma dentro e uma fora. Você vê que era impossível ela ser curada. Você vê que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e não teve cura. Mas só que quando ela começou a agir a fé, ela começou a ter a certeza que somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada, o resultado é esse aqui, ó. Então toma posse dessa palavra. Entenda de uma vez. Para você romper com a resistência, você tem que agir a fé. Ah, mas que fé eu vou agir? Essa daqui, ó. A fé que ela teve. Qual fé que ela teve? Ela não deixou com que o distanciamento, eu falo espiritualmente, ela não deixou que o distanciamento tivesse poder sobre a vida dela. Ela não deixou que a censura tomasse posse, tomasse conta da situação atual dela. Ela sabia que Jesus curava, mas o que ela fez? Ela rompeu. E o resultado é esse aqui, ó. Quando a pessoa ela rompe a resistência, quando ela decide acreditar que tem cura, que tem jeito, que tem solução, o resultado é esse aqui, ó. Não tem como ter um resultado diferente. O resultado é esse daqui, ó. Quando a pessoa ela acredita e ela tem certeza que ela vai ser curada, quando há convicção, o resultado é esse aqui, ó. Eu não estou falando de uma pessoa distraída, inerte. Não, eu estou falando de uma pessoa que tem a fé viva. Essa fé aqui, ó. Se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Por quê? Porque aquilo, ó, já existia dentro dela. Não tem como. Quando uma coisa existe dentro da pessoa, não tem nada que possa mudar.
Por quê? Porque já existe a certeza, a fé está dentro da pessoa. Então a fé é essa daqui, ó. Talvez você está numa situação aí, ó, que não tem mais jeito. Pega essa palavra, toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Tenha fé dessa mulher aqui, ó, por 12 anos, que padecia por um fluxo de sangue. Mas quando ouvi dizer que Jesus curava, que fazia milagres, maravilhas, ela não perdeu tempo, não. Ela não perdeu tempo. Ela correu por detrás de Jesus e tocou e foi curada. O que você está esperando? Toma essa decisão agora. Haja essa fé. Rompa com as resistências. Rompa a resistência. Toma posse agora dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Amém.